Olá, Igreja do Senhor, Pastor Ranieri, o Senhor esteja nos abençoando de forma grandiosa e poderosa nesse domingo à noite em que vamos meditar aqui na palavra do Senhor. E nós queremos trazer assim uma palavra de conclusão à série de mensagens Inimigo Íntimo, série que iniciamos desde o começo do ano, a virada do ano, desse ano de 2020, e que tem muito assim falado ao meu coração, irmãos. Tem falado de forma poderosa a minha vida. Nunca tinha estudado de forma sequencial uma série única e exclusivamente sobre este dilema, este problema que todos nós enfrentamos e com o qual todos nós lidamos. Obviamente em diferentes áreas, em diferentes proporções, com diferentes consequências e até mesmo ações, mas todos nós lidamos com o pecado. E estudar sobre o pecado foi um desafio, né, para todos nós, porque ao estudar sobre o pecado, a primeira coisa que eu não quero parecer com os irmãos é justamente como alguém que não peque, ou seja, alguém que está apontando o dedo para os outros e falando sobre o pecado dos outros somente. Não, eu me incluo dentro disso, até porque eu não entendo e não vejo como não sendo também, como todo ser humano, um pecador. É óbvio que sou, é claro que sou, e tenho consciência do juízo e do que poderá sobrevir sobre a vida de todos, inclusive sobre a minha própria. É interessante que Tiago, ele tendo essa consciência também, ele escreve na sua epístola geral aos irmãos que a leriam, no caso a nós também, dizendo: irmãos, não sejam muito de vós mestres, porque sabemos que os que são mestres serão julgados com ainda mais rigor, porque se propõem a estudar a lei, a conhecer a lei. Então, naquilo que pecam, naquilo que erram, nos seus próprios pecados, serão julgados com mais rigor diante do próprio Senhor Jesus Cristo, que terão que prestar contas da sua própria vida. Então, é uma série assim emblemática, é uma série que, graças a Deus, a ação do nosso próprio Deus pôde nos possibilitar um tempo de crescimento, de edificação. Tivemos um intervalo ali no período do retiro, retornamos, mas é uma série também que pôde nos proporcionar frutos, e quando eu digo frutos, conversões, pessoas que ouviram as mensagens, que foram tocadas pelas mensagens e que puderam assim compreender que precisam estar na presença do Senhor, que precisam se arrepender dos seus pecados e estarem conosco, louvando a Deus como uma só família. Dentre algumas pessoas que nos achegaram a nós durante essa série de mensagens, eu posso citar aqui a irmã Fernanda, eu posso citar recentemente agora o irmão Júnior, posso citar também o Luiz, né, o pequeno Luiz, adolescente que se converteu conosco antes de nós termos essa pausa, esse período de quarentena aqui para a igreja e para as outras atividades. Então a gente vê como a série é abençoada, ela vai abençoando as nossas vidas, não só no individual, mas também coletivamente, enquanto igreja. Então o Senhor vai falando aos corações, vai manifestando poderosamente a sua palavra. Não é a série, não é o pastor que prega a série, mas é o Senhor, é a palavra do Senhor, é o Espírito que leva essa palavra aos corações, às mentes e que vai verdadeiramente convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, dentre as coisas que estudamos nessa série, nós estudamos sobre o pecado em si, o que ele é, o que ele faz na nossa vida e também os seus efeitos individualmente e coletivamente, bem como o efeito contrário, ou seja, o que seria o contrário ao pecado, a santidade, né? E nós sabemos que ela traz efeito, ambos trazem efeito tanto individualmente como coletivamente para as nossas vidas. O exemplo disso é a própria igreja de Corinto, né, em que alguns pecam ao não respeitarem ou darem o devido trato e senso comum à ceia do Senhor, e por isso muitos estão sofrendo, muitos estão fracos, muitos estão doentes e outros até mesmo morrendo, né? E ao mesmo tempo nós vemos que quando o povo de Deus obedece, toda a coletividade é abençoada, né? É abençoada e é por Deus agraciada assim com a sua misericórdia sem fim. Então, para finalizarmos essa série, eu quero meditar sobre a vida de um personagem bíblico, para que a gente possa pensar acerca da sua própria vida e sobre essa questão do envolvimento com o pecado.
É um personagem bíblico muito conhecido, as crianças obviamente conhecem muito bem, dadas as suas histórias heróicas, as suas histórias maravilhosas, o seu poder, e é um super-herói, né? Na Bíblia, é um ser humano, mas dotado de uma capacidade magnífica dada por Deus, que possui poderes, né, semelhantes ao dos super-heróis que nós conhecemos nos filmes, nos desenhos animados. Eu sou da época dos gibis e assim por diante. Então eu quero falar aqui sobre a pessoa de Sansão. E falar sobre a pessoa de Sansão é justamente falar sobre essa relação tênue e próxima com o pecado. Porque Sansão fora chamado, fora enviado, melhor dizendo, por Deus a uma mulher estéril, e o que o anjo do Senhor pronuncia, tanto para Manoá quanto para a mãe de Sansão, Manoá, o pai de Sansão, é justamente que ele deveria ser um nazireu, ou seja, alguém consagrado ao Senhor, alguém que buscasse um comportamento diferente dos outros, que seguisse algumas leis, tanto a de não cortar o cabelo, como a de não tomar vinho forte, e assim por diante, muitas outras leis do nazireado, para que assim ele fosse então separado ao Senhor, santificado a Deus, ou seja, vivesse a sua vida para a glória do Senhor, em todos os sentidos, inclusive em aspectos comportamentais, né, e físicos, ou seja, para que notoriamente se percebesse de Sansão uma pessoa diferente das demais, onde o Espírito do Senhor habitava e lhe dava toda aquela capacidade de força a qual ele possuía. Mas conforme esse menino vai crescendo e vai tomando dentro de si mesmo o formato e a atitude e o tamanho de um homem, né? Ele vai também flertando com o pecado em si, no seu coração. E aí, mais uma vez, eu aludo as palavras do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, que diz que o pecado ele vem do nosso coração. É do coração que flui os homicídios, é do coração que flui as mentiras, ou seja, o engano, é do coração que flui o desejo pecaminoso, é do coração que flui o desejo da prostituição e assim por diante. Então é do coração que flui esses desejos malignos. Por quê? Porque o nosso coração é mau. O nosso coração é mau. Então, quando Sansão, que fora criado dentro de uma perspectiva de comportamento cristã para, na sua vida como um todo, fisicamente, de forma comportamental, expressar isso quando cresce, quando toma fôlego, quando atinge, vamos colocar assim, o seu patamar de homem, começa a fluir do seu próprio coração o seu desejo pecaminoso que vai contra tudo aquilo que ele tinha aprendido no decorrer da sua infância, no decorrer do seu próprio caminho. E aí Sansão literalmente começa a flertar com o pecado, começa a desobedecer o pai, desobedecer a mãe, quebrando um dos mandamentos e fazendo aquilo que é de acordo com a sua vontade, em contrariedade com a vontade de Deus. E assim ele vai levando a sua vida de tal forma que até o fim da mesma, ou seja, caminhando, flertando, pecando, voltando atrás, indo novamente em direção ao pecado e, consequentemente, tendo a sua vida abreviada por conta disso. Ele não morre de uma morte natural, mas de algo que lhe vem num subjugo, ou seja, por causa da sua prisão, para que ele então possa se vingar dos inimigos que o prenderam e acaba também trazendo o seu próprio óbito, a sua própria morte. Então eu quero, dentro de toda essa realidade que eu tentei contextualizar aqui sobre esse personagem, sobre a vida deste homem, Sansão, trazer três reflexões, né, para que a gente possa refletir e concluir essa série de mensagens também. A primeira delas é o seguinte: na brincadeira com o pecado, nós sempre seremos derrotados. Tá? Essa é a primeira lição assim que eu pego da vida de Sansão, tá? Porque assim, irmãos, o pecado ele nunca vai ser, eu não vou estampar, os irmãos não vão me ver dizendo jamais que o pecado vai ser algo que é feio, que é ruim, que não pode ser agradável. Não, o pecado ele sempre vai ser sedutor. Essa é a palavra base. Tá? O pecado sempre vai ser sedutor, então o pecado sempre vai te atrair. Ou seja, você é atraído pelo seu próprio pecado, você é atraído por aquilo que você quer, você é atraído por aquilo que você está desejando, você é atraído. E ninguém aqui é atraído por algo que não o chame a atenção ou que não o consiga seduzir.
Então, nessa brincadeira de sedução, ou nessa brincadeira de ser seduzido por aquilo que você quer fazer, mas que é contrário à vontade de Deus, você sempre sairá perdendo, você sempre sairá derrotado. É o caso de Sansão, porque o pecado ele cumpre cabalmente o seu papel. Ou seja, ele retorna exatamente aquilo que ele precisa retornar. Nessa época em que tem muito se falado aí de investimentos, bolsas caindo e tudo mais, o pecado é o tipo de ação que sempre vai trazer um retorno garantido. Sempre vai trazer um retorno garantido. E qual é o retorno do pecado, pastor? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Exatamente. Então o pecado sempre vai produzir morte. Sempre vai produzir morte. Sabemos que a Bíblia trata a morte de algumas maneiras diferentes. Morte física, separação do espírito e alma do corpo. Morte espiritual, a morte que tínhamos antes de conhecer a Deus, ou seja, a morte em que já nascemos literalmente mortos, separados de Deus. E é justamente a morte, o nascimento em pecado que nos faz separar de Deus. Morte eterna, ou seja, a separação eterna da parte do nosso Deus, quando já não haverá condição de mudança. Então, para o problema do pecado, para o pagamento do pecado, para a brincadeira do pecado, para o envolvimento do pecado, nós sempre acabaremos derrotados e, por consequência, na nossa vida, perdendo algo, ou seja, nos separando de algo que deveria não nos separarmos. Seja de Deus, seja das pessoas que amamos, seja de bênçãos que o Senhor derramaria sobre as nossas vidas e que não poderão ser derramadas então porque não estamos ali preparados para recebê-las. Então Sansão, ele tem isso na sua vida, ele tem isso no seu decorrer diário, nas suas atitudes. Ele flerta com o pecado, ele brinca com o pecado. É como alguém que está no cume de uma montanha e não contente e satisfeito de ter a visão completa de todo o horizonte que possui, se arrisca a ir cada vez mais na lateral, ou seja, na beiradinha ali, naquele penhasco, até o ponto em que ele pode ou não vir a escorregar. A grande chance, a maior probabilidade é que ele venha a escorregar. E no caso do pecado, isso sempre irá ocorrer conosco, porque nós sempre estaremos perdendo algo, sempre estaremos sendo derrotados, sempre estaremos abrindo mão de uma vida mais aprazível com Deus, quando nos envolvemos com o pecado. Um segundo ponto dentro dessa vida de Sansão, que é fundamental a gente colocar, é que não importa o tamanho da sua força ou da força que você acredite possuir, o pecado é mais forte e você não consegue vencê-lo sozinho. Irmãos, nós estamos falando de Sansão, o homem mais forte do mundo. Literalmente, pois o Espírito de Deus o possuía, ele dava toda a força que era preciso e necessário. O homem que com um queixal de um jumento fere a mais de 1.000 pessoas, um queixal de jumento desossado, seco, fere a mais de 1.000 pessoas. Faz disso uma arma letal para mais de 1.000 homens. Um homem que consegue lutar contra um leão, não com o uso de uma espada ou de algo mais, mas que consegue matar este animal. Um homem que consegue derrubar um castelo com inúmeras pessoas dentro, né? Um palácio, como é no caso ali da sua morte, é alguém de força descomunal, uma força que vem do próprio Senhor e que fez com que essa força fosse, com que ele pensasse com que essa força fosse dele mesmo, e não é dele mesmo. A força vem do Senhor. Onde está a força de Sansão? Nos seus cabelos? Não. A força dele estava na presença do Senhor na sua vida. A força dele estava na presença do Espírito de Deus, que se manifestava de forma poderosa e fazia com que ele então adquirisse. E a forma das pessoas visualizarem essa força no seu íntimo era justamente os efeitos físicos dessa força, ou seja, os aspectos e as coisas que ele conseguia fazer. Então, assim, por mais forte que você se ache, por mais forte que você pense que você é, por mais exercitado que seja o seu músculo, a sua vida, não pense que você conseguirá vencer o pecado sozinho. Você não vai conseguir, o pecado vai se fazer mais forte, porque o pecado vai te dominar. Não é à toa que Jesus Cristo diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado, porque o pecado é uma força dominadora.
dominadora. Começa como uma brincadeira, começa como uma vez, duas vezes, mas você depois está completamente ali, perdido, viciado e sem controle sobre o seu próprio pecado. Então não pense que sozinho você possuirá força para vencê-lo, força para estar ali diante dele, exercendo um domínio, um autocontrole sobre o seu pecado. Não, é o pecado quem vai te controlar. Ah, pastor, então o que eu preciso fazer? Você precisa usar as armas que Cristo usou. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, evento da tentação de Cristo. Quando Cristo é tentado a pecar de uma forma direta pelo inimigo, por Satanás, depois de 40 dias de fome no deserto, meditando em oração, ele então usa duas armas. A primeira delas, ele não está lá à toa e não está lá sozinho. O Espírito Santo está sobre ele. Se você pega o primeiro versículo, você diz que Cristo é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Então, Cristo ele não está lá sozinho, ele está com Deus, na presença do Senhor, em íntima comunhão com o Espírito Santo. E segundo, para todas as suas respostas, ele diz, assim está escrito. Significa o quê? Que ele faz uso da palavra do Senhor para rebater as armadilhas de Satanás que lhe tentavam fazer pecar. Então é na força do Espírito e da palavra que nós venceremos o pecado. Na força do Espírito e da palavra, o Espírito que fortifica-nos de dentro para fora, que fortifica o nosso coração, que fortalece a nossa mente, que abre os nossos olhos para ver, enxergar os convites que recebemos, as propostas que recebemos, as coisas que nos são colocadas diante de nós e que podem nos fazer entender ou cair de um lado para o outro, mas que a gente esteja atento. O apóstolo Paulo escrevendo sobre isso, ele diz assim, ei, cuidado para que você não caia. Então fique de pé diante desses lados inimigos, ou seja, abre os seus olhos espirituais e veja se realmente as pessoas estão te fazendo convites que venham te fazer glorificar a Deus ou não, te fazendo propostas que venham glorificar a Deus ou não. Então é preciso depender do Espírito Santo do Senhor para reconhecer. E quando estivermos fronte ao pecado ou às tentações que podem nos fazer pecar, precisamos fazer uso da palavra de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo escrever sobre a palavra de Deus ou sobre a sua funcionalidade lá no livro de Efésios, capítulo de número 6, quando ele pensa e tem na mente a figura de um guarda romano, de alguém do exército romano, ele diz que a palavra de Deus é espada. É uma espada. E quando ele fala espada, talvez a gente tenha em mente uma lança enorme, né, que vai cortar todas as coisas pela qual a gente passar. E não é necessariamente isso. O verbo grego lá, a palavra grega que é traduzida por espada, dá a ideia não a uma espada grande, enorme de luta, de guerra, um instrumento de guerra, mas mais especificamente ou parecido com o que a gente poderia aqui assemelhar e o que a gente conhece, com um punhal. Ou seja, uma faca, uma espada menor, de tamanho menor, de corte preciso. Você não usa um punhal para sair cortando e lutando com... Não, você usa um punhal para ir exatamente no ponto certo que você precisa. Assim é a palavra de Deus. Ela precisa ir no ponto certo do seu coração, da sua mente. Como lembra o famoso salmista Davi, no Salmo 119, versículo de número 11. Guardei a tua palavra aonde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então a palavra não é uma espada grande, aleatória, que você fica girando de um lado e para o outro sem saber o que fazer. Não. A palavra é um punhal que precisa fazer morada no nosso coração para que no momento exato nós venhamos eliminar a tentação e o pecado e o inimigo que tenta nos provocar a desobedecer o nosso Deus. E por último, a terceira lição, para a gente trazer esse pensamento aqui sobre a vida de Sansão, é que a gente precisa voltar-se para Deus e verdadeiramente matar o nosso pecado. Então todo esse tempo, irmãos, todas essas mensagens, toda essa série que a gente procurou trazer é justamente para dizer isso. Volte-se para Deus e mate o pecado que ainda habita em você. Irmãos, você pode ter 5, 10, 15, 30, 20, 40, 50, 100 anos de igreja. Mas se há alguma coisa na sua vida que ainda precisa ser consertada, se há alguma coisa na sua vida que ainda precisa ser confessada, se há alguma coisa na sua vida que ainda precisa de conserto, não perca essa oportunidade.
não deixe de voltar-se para Deus, de arrepender-se e de matar o seu pecado. Mate o seu pecado. A Bíblia diz que o nosso batismo é um simbolismo disso, de que morremos e matamos, crucificamos o nosso eu. Já não vivemos mais conforme a nossa carnalidade, para vivermos uma vida em espírito com aquele que nos dá vida abundante. Então mate o seu pecado, irmãos, não alimente o seu pecado, não tente dar desculpas para o seu pecado, não ponha culpa na pessoa, não ponha culpa na circunstância, não ponha culpa no tempo, não ponha culpa na falta, não ponha culpa no desejo, não ponha culpa em nada. Veja que você é o culpado pelo seu próprio pecado e confesse isso diante do Senhor, abandone isso diante do Senhor e busque ao Senhor de todo o coração, porque só quando buscamos ao Senhor de todo o coração é que podemos encontrá-lo. Então Sansão faz isso ao final da sua vida. Ele, Senhor, me ajuda, dá-me força mais uma vez, reconhecendo que a sua força não vem dele mesmo, mas vem do Senhor, né? Para que eu possa aqui vingar dos meus inimigos. E o Senhor então lhe concede a força, e ele então destrói as estruturas do templo, mata os seus inimigos, mata o seu pecado e morre. Mata o seu pecado e morre. Provavelmente, se continuasse vivo, provavelmente estaria ainda pecando. Então é preciso matar o nosso pecado, é preciso mortificar a nossa carne, é preciso negar a si mesmo, é preciso abrir mão de desejos, de vontades, de pensamentos que nos fazem ser pecaminosos, sem medidas, sem padrão, de pecaminosos desvirtuosos, pessoas que estão aí ouvindo a palavra do Senhor, mas que essa palavra não tem feito morada no coração, que consequentemente não tem conseguido dizer não para o pecado, que continuam na mentira, que continuam no roubo, que continuam na prostituição, que continuam no pensamento, na pornografia, em qualquer coisa que seja. Meu irmão, você precisa acabar com isso, você precisa dar um fim nisso, você precisa na sua vida ter um tempo de intimidade com o Senhor para confessar esses pecados e ter então a consciência, a sabedoria de que é Deus quem vai te libertar de tudo isso, de que Deus quer te libertar de tudo isso, de que Deus quer que você caminhe com Ele em santidade, uma santidade contínua, uma santidade que seja constante, uma santidade que seja agradável a Deus. Então tire do seu coração tudo aquilo, violência, todo pensamento ruim, todo pensamento de envolvimento com o que é errado, de ganhar dinheiro ilícito, de drogas ou de qualquer outra coisa que seja. E faça do Senhor verdadeiramente Deus sobre todas as áreas da sua vida. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, no nome de Jesus, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, te agradecemos de forma imensa, ó Deus, e maravilhosa por tudo que o Senhor já nos permitiu estudar, ó Deus, ao longo de todo esse ano. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos concluir essa série de mensagens sabendo que poderosamente o Senhor tem falado aos nossos corações. E há de falar muito mais, ó Deus, pois eu tenho certeza que o Senhor nos permite esse tempo em casa para refletirmos sobre nossa própria vida, para mudarmos quem temos sido, ó Deus, e sermos verdadeiramente novas criaturas no nome de Jesus. Pai, seja com cada coração, cada vida, cada pessoa, ó Deus, para que elas, ó Deus, possam entender, conhecer, ó Deus, e abandonar, confessando os seus próprios pecados. Perdoa-nos, ó Pai, ajuda-nos a caminhar com dignidade, ajuda-nos a caminhar com santidade diante de Ti. Ajuda a Tua igreja a ser verdadeiramente uma noiva sem mácula diante do Teu altar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente e poderosamente todos vocês. Até a próxima. Forte abraço.